Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos de volta ao nosso canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que tem como tema central a vida de Paulo. Hoje nós vamos estudar a lição 13, que tem como título A Morte da Morte. Terrível inimiga da humanidade, a morte morrerá. Ela será lançada no lago de fogo. Temos a rica promessa de Apocalipse 21, verso 4, que diz: e não haverá mais morte. O seguidor de Jesus superará a morte e viverá para sempre. Jesus mesmo disse em João 11, 25, que ele era a ressurreição e a vida. E quem cresce nele jamais morrerá. Não cremos em reencarnação, mas em algo mais rico e mais profundo, a ressurreição. Se Cristo regressar durante a nossa vida, seremos transformados. Se morrermos antes, seremos ressuscitados para não mais morrermos. O crente em Jesus viverá para sempre. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 54 até o 58. Podemos ler? Eu estou usando a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Vamos? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Podemos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade desse dia, Pai. Te pedimos que a tua boa mão possa estar sobre nós e que o Senhor nos abençoe para compreendermos esta lição. Que o teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e a do nosso ouvinte, para que possa compreender e possa aprender nessa lição, renovando as nossas esperanças, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Pois bem, um dia Deus nos trará a vida, uma nova qualidade de vida, e estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. A morte é paciente terminal desde o Calvário e morrerá, enfim, quando Cristo regressar. A segunda vinda do Salvador porá o último prego no seu caixão. É interessante essa colocação do autor, né? A morte já foi vencida, ela não retornará. Depois que Cristo voltar, ela vai ser vencida por total. Seus dias estão contados na agenda de Deus. Cremos nisso e esperamos isso. O fim da história, ponto 1. Os gregos diziam que somos um corpo com uma alma. O corpo é o embrulho da alma imortal. Os judeus criam que a alma é o sopro da vida que impregna o corpo. O homem é a alma vivente. Corpo e alma são mortais, na presunção de que a alma seja apenas o fôlego da vida, distinta do espírito. Quando o homem morre, a alma se imobiliza e o corpo volta ao pó. A ideia de reencarnação é inviabilizada nesse conceito. A única maneira de voltar à vida é por um novo sopro. Ezequiel 37, por exemplo, Judá cativo é como um vale de ossos secos, que você já deve ter lido esse texto, né? Que Deus sopra e torna a vida. O sopro do Espírito lhe traz vida. Um sopro de Deus fez a primeira criação. Isso está em Salmos 18, 15 e 33, verso 6. Deus também soprou na nova criação do seu povo, Ezequiel 37, 9. O Espírito continua soprando enquanto caminhamos para a última criação. Deus está fazendo um mundo novo na pessoa de Jesus. Neste novo mundo não haverá mais morte. Vamos ler 1 Coríntios 15, 24 ao 28. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império
e toda a potestade e força. Olha o verso 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Mas presta atenção no verso 26. Diz assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ok? Então, a melhor descrição que nós temos, então, do mundo sem a morte está em 1 Coríntios capítulo 15. E nós acabamos de ler um trecho desse texto. É um capítulo fantástico. E você deve ler com atenção, em casa, com mais tranquilidade. Eu não sei se você está assistindo essa lição ouvindo no seu trabalho, ou então no carro dirigindo. Mas quando você estiver mais tranquilo, é importante que você leia com muita atenção o capítulo todo. É um dos momentos mais brilhantes de Paulo, o gênio inspirado pelo Espírito Santo. A volta de Cristo marcará o fim da história e o início do novo mundo de Deus. Um mundo sem morte, um mundo da vida plena com Ele. Tudo está dependente do regresso de Jesus. A morte morrerá quando Ele vier. Vamos lá, ponto 2. Quando a trombeta soar. O fim começará quando a trombeta soar. Mateus 24, 31 e 1 Tessalonicenses 4, 16. Ela soará num momento qualquer da história, num piscar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. O ato de piscar os olhos leva 1,16 avos de segundo. Você mesmo assistindo esse vídeo, você já deve ter piscado centenas de vezes, ou muito mais. Será algo repentino. A trombeta mencionada aqui era o shofar, de chifre de carneiro. Ela soava nos momentos de calamidade, de convocação ou de júbilo. Aqui, no caso da volta de Jesus, será de júbilo, intenso júbilo. Soará quando Cristo vier para pôr fim à história. A morte está no início da história do homem, que é escrita por eles. Eles inseriram a morte no primeiro capítulo de sua vida, ao desobedecerem a Deus. Você lembra disso? Quando Adão desobedece a Deus, a morte entra no mundo por causa da desobediência de Adão. E aí Paulo vai dizer que também por causa da obediência de um homem, que no caso é Cristo, a morte também ela é aniquilada. Mas ele está no comando da história, Deus está no comando. Mesmo sendo ela feita pelos homens, ele fechará o último volume, ele lhe porá fim, ele mandará a trombeta soar. Vamos ler aqui 1 Coríntios 15, 51, 52. Olha o que Paulo está dizendo. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, quer dizer, ao piscar, ante a última trombeta. Você está entendendo? Sobre o toque da trombeta, sobre o sinal de Deus? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Paulo, então, é fantástico ao descrever esse momento, não é? É importante, então, destacar que a morte surgiu como maldição lá em Gênesis 3. Cristo veio abolir a maldição e na consumação de sua obra a removerá por completo. Isto trará a ressurreição à humanidade, pois a maldição da morte não mais existirá. Mas quando Cristo vier, muitos estarão vivos. Como será esta mistura de mortos e vivos? Então Paulo, como acabamos de ler em 1 Coríntios 15, esclarece quanto à ordem dos eventos. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. O novo sopro se completará. Virá o julgamento final e a morte será julgada. Ela morrerá e nós viveremos para sempre livres do seu poder. Por isso, o crente espera a trombeta soar e canta:
Ó, que dia faustoso esse dia será, há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Se lembra que eu falei em uma das lições? Nós não aguardamos o fim do mundo. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. Esperamos, como diz, que soe a trombeta, que venha a volta de Jesus. Ponto 3. Quando a morte morrer, viveremos para sempre com Deus. O homem e a mulher estavam com Deus no início, mas foram expulsos. Na volta de Jesus, Deus e a humanidade viverão novamente juntos. Apocalipse 21, do 3 ao 5. Como dissemos, Deus está reconstruindo o mundo na pessoa de Jesus. Ele está fazendo um mundo novo que se concretizará. Este é o seu plano, fazer tudo convergir em Cristo. É importante entender que Deus está fazendo convergir em Cristo. E como Paulo diz, depois que tudo for concretizado e estiver debaixo dos seus pés, Cristo vai se submeter a Deus, para que todas as coisas estejam submissas a Deus. O novo mundo iniciado em Cristo, com a sua obra na cruz, será concluído. O que Paulo antecipou, isso está em 2 Coríntios 5,17. A voz do trono confirmou Apocalipse 21, verso 5. Mostrando a unidade das Escrituras, Pedro também se pronunciou sobre o assunto com as mesmas palavras. Vamos ler ainda? Apocalipse 21, 3 a 5. Olha o que diz. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Na descrição do novo mundo, surge o rio da água da vida, a árvore da vida. Em Gênesis 3, 22 a 24, a árvore da vida foi vedada ao homem. Mas quando a trombeta soar, tudo será recuperado. Nossa vida será para sempre com Deus. Poderemos viver para sempre. Como foi dito, Deus vai enxugar toda a lágrima, vai cessar toda a dor, todo o sofrimento. Muitos têm medo de viver a vida eterna, ou têm medo talvez de aceitar a Cristo por causa da vida eterna. Mas a vida nos céus é muito diferente dessa vida miserável que vivemos aqui, não é? De sofrimento, de dor, de lágrimas. Deus tem uma promessa para o seu povo: todo sofrimento cessará. Ponto 4. Tudo isto Cristo conseguiu na cruz. Na cruz, Jesus consumou o plano do Pai. A morte foi ferida na cruz. Paulo zombou dela, e nós juntamente a ele. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Podemos assim agir assim por causa de Jesus. Ao morrer, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão morreu com essa expressão nos lábios: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aliás, a sua morte causou grande impacto em Paulo. Ele se referiu a ela algumas vezes. A serena morte de um crente em Jesus abalou o poderoso fariseu e pesou em sua conversão. Eu não sei se vocês se lembram da morte de Estevão, mas mesmo em meio a apedrejamento, ele perdoa os seus algozes e diz: Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. A sua tranquilidade, a sua serenidade diante de tal sofrimento abalou o grande apóstolo Paulo. A morte não mais assusta, entristece, pois nos separa de pessoas que amamos, mas não assusta. Ela não é invencível. Eu gosto sempre de afirmar, quando eu faço sepultamentos, que quando nós estamos naquele momento ali, não é um momento de celebrar a morte, mas celebrar a vida. Porque aquela pessoa que morreu em Cristo, crendo na promessa, ela aguarda agora a volta de Jesus. Por isso não é um adeus, é um até breve. Porque em breve estaremos juntos com Cristo nos céus. Entendeu? É importante destacar.
Eu sei que traz tristeza, traz dor, luto. Eu acho que você deve sofrer o luto, mas nós temos que ter uma esperança maior, que aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão em breve. Por isso a morte não mais assusta, ela só entristece. Cristo a venceu na cruz, passaremos por ela, mas nós a superaremos. Cristo a minimizou, ele a superou na cruz. Vamos ler. Atos dos Apóstolos 2, 22 ao 24 e o 29 ao 32. Olha o que diz. Homens israelitas, Pedro no seu discurso de Atos 2, dizendo, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, olha o que diz, crucificaste e mataste por mãos de injusto, a qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte. Ok? Então a morte não teve poder sobre Jesus, pois não era possível ser retido por ela. Passando para o verso 29, diz assim, homens e irmãos, seja lícito dizer livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. E aí ele vai indo para o verso 32, Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunha. Pedro, ele não só diz que ele é testemunha, porque ele coloca ainda uma coisa muito interessante. Davi, que era, sem dúvida, um grande referencial para o seu povo, ele disse, esse morreu e a sepultura está até hoje entre nós. Mas este Jesus morreu e a sepultura dele está vazia, porque nós somos testemunha da sua ressurreição. Você entende? Jesus venceu a morte na cruz. Jesus morreu, mas voltou a viver. Na cruz a morte continuou viva, mas começou a morrer. Ele a venceu e nós a venceremos. A cruz não sinaliza derrota, mas vitória. Ele não ficou nela, nem na sepultura. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes, como nós lemos, é uma excelente explicação teológica do significado da cruz, da sepultura vazia e do triunfo final de Jesus. Indo para o final, ponto 5. Vitória e perseverança. 1 Coríntios capítulo 15 é o maior capítulo do Novo Testamento. É um dos mais vibrantes. A força espiritual e literária de Paulo brilha como nunca e nos faz antecipar momentos fantásticos e maravilhosos que desfrutaremos. O capítulo conclui com um cântico de vitória. É um chamado à perseverança. Mas quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Cantaremos ou cantemos a vitória em Cristo e firmemo-nos na fé. A morte morrerá e viveremos para sempre com Ele, que venha o fim. E lembremos a última oração da Bíblia. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Concluindo, para pensar e agir. A vida cristã inclui bênçãos materiais, mas é muito mais do que isso. Temos bênçãos espirituais e esperar só bênçãos materiais é ser infeliz. Cristo é para esta vida e para a eternidade. Nós não podemos esperar Cristo somente para essa vida, porque Paulo diz que somos os mais miseráveis dos homens. Ponto 2. Nós temos a vida eterna, a vida para sempre com Cristo. Acostumamos-nos com essa expressão, mas como ela é profunda, louvemos a Deus por isso. E ponto 3, Cristo é um nome sobre todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele. Ele deve ser o nome em nossa vida. O que temos e teremos é por causa dele.
Ainda eu consinto a vocês a fazer as leituras diárias, que vai de segunda até domingo, que tem vários textos que vão te ajudar a elucidar melhor o estudo da lição. Você também pode acessar a revista Palavra e Vida. O link está na descrição desse vídeo. Você vai poder entrar, se cadastra e pode baixar para o seu tablet, celular e computador e fazer e acompanhar as futuras lições. Pois bem, estamos chegando ao final de mais uma lição. Eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. E nós estudamos hoje a lição número 13, que tem como título A Morte na Morte. Terminando, meus amados, eu quero ainda destacar, nós não estamos aguardando o fim do mundo. Não importa que situação você esteja vivendo. Eu creio que há momentos na vida abençoadores, não é? Há momentos na vida que nós somos muito felizes, que as coisas fluem, não é? De forma fantástica. E nós recebemos bênçãos sem medidas. Mas há momentos também de sofrimento, de choro, de lágrima, de angústia. Mas nada disso importa, porque Jesus nos deu uma promessa de uma vida eterna. A vida que nós estamos vivendo é só o início de uma grandiosidade, de uma grande obra que Deus está fazendo a partir disso. Quando aceitamos a Cristo, passamos a ter a vida eterna. E quando Jesus voltar, se nós ainda estivermos vivos, se nós morrermos, Deus nos ressuscitará em Cristo e aqueles vivos serão transformados. Por isso, guarde essa esperança no seu coração. Não seja como os demais que não têm esperança, mas que essa esperança possa ficar viva no teu coração, crendo e aguardando a volta de nosso Senhor. Conquanto muitos dizem que ele tarda, a sua palavra é fiel e verdadeira. Deus a faz cumprir. E no tempo determinado por ele, onde vai terminar a história, Deus vai realizar e vai cumprir a sua promessa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre a sua vida. Que essa lição tenha abençoado poderosamente a sua vida e da sua família. Deus te abençoe. Fique na paz.